telespectador, internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias desta terça-feira, dia 29 de abril de 2025. Olá, Sara Raquel. Olá, Oceri Lopes. E a gente começa mostrando para você a capa da Folha de São Paulo, o jornal Folha de São Paulo. E a manchete da Folha é um assunto internacional. É sobre o governo de Donald Trump. A avaliação. Estados Unidos. A aprovação de Trump cai nos primeiros 100 dias, mesmo em temas como economia e imigração. Presidente registra pior marca de início de mandato entre os líderes da história moderna, inclusive em áreas-chave de sua gestão. Outras matérias correlatas sobre o mesmo assunto. Percentual dos que dizem confiar em Trump para gerir a economia dos Estados Unidos cai de 65% para 52%. Outra matéria, fim da lua de mel com Elon Musk e secretário está na berlinda. Veja marcas do início do mandato. Ataque a direitos humanos marca reinado de Trump, diz relatório da organização Anistia Internacional. Trump assina, nesse período de 100 dias, mais da metade dos decretos de todo o primeiro mandato. Atualmente, ele está exercendo o segundo mandato como presidente dos EUA. O que Trump tem feito para transformar a cultura em arma de propaganda política? E o podcast Café da Manhã da Folha de São Paulo discute como o republicano, o Donald Trump, chega à marca de 100 dias de governo. Nas fotos em destaque na capa da Folha, a primeira é para deportações em massa. A polícia dos Estados Unidos invade uma boate e prende mais de 100 migrantes que estariam em situação irregular nos Estados Unidos. A segunda imagem é mostrando que em 4 institutos de pesquisas diferentes, entre eles o Gallup, que também atua aqui no Brasil, essas pesquisas mostram a desaprovação do governo Trump. Nesse primeiro instituto, esse aqui em vermelho é o percentual de desaprovação e o azul de aprovação. Na primeira pesquisa, ou no primeiro instituto, desaprova o governo Trump, 59%, aprova, 40%. Outro instituto, 54% desaprovam, 41% aprovam. No Gallup, 53% desaprovam e 44% aprovam. Esse do Washington Post, que é um jornal dos Estados Unidos, 55% desaprovam e 39% aprovam o governo Trump nesses primeiros 100 dias, 3 meses de governo. A outra imagem de destaque é para o show transmitido ontem pela Rede Globo, ontem à noite, em comemoração aos 60 anos da emissora. E aqui a foto da Renata Vasconcelos com o William Bonner. Festa dos 60 anos da Globo, tem correria de elenco e emoção na plateia. E aqui a foto dos 2 jornalistas em traje de gala. Ontem eles fizeram a participação no programa, no show. E, por último, é uma foto de uma conversa que o presidente Lula
teve lá em Roma, quando ele esteve no sábado passado para o funeral do Papa Francisco, e ele se encontrou com o fundador daquele site muito polêmico, o Wikileaks, Lula e Assange. Presidente do Brasil encontrou o fundador do Wikileaks durante viagem a Roma para o funeral do Papa Francisco. O encontro não estava na agenda oficial do presidente, mas esta foto registra o encontro dos dois. No Canadá, o candidato conservador reconhece revés e liberais procuram formar maioria no parlamento do Canadá. Premier vence a eleição em campanha em oposição às ameaças de Donald Trump. E esse sentimento nacionalista no Canadá fez com que o candidato conservador perdesse e os liberais vencessem a eleição para primeiro-ministro do Canadá. Aqui no Brasil, o senador Jacques Wagner diz achar ótimo o projeto que está sendo costurado aí pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para diminuir as punições dos envolvidos, dos condenados por participarem da baderna no dia 8 de janeiro de 2023 e destruíram tudo, jogaram água, invadiram as três sedes dos três poderes. E o Jacques Wagner diz que concorda com esse projeto que diminuir as penas dos condenados, mas se não incluir o núcleo número 1, que é o núcleo dos mandantes, os cabeças. Resta saber se a primeira turma do Supremo Tribunal Federal concorda, já que a punição partiu da primeira turma e já 2 núcleos foram considerados réus por unanimidade, o núcleo 1 e o núcleo 2. São 4 núcleos. O STF decidiu ontem à noite, em sessão virtual, manter a prisão do ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, caçador de Marajás, por 6 votos a 4. Antes, essa decisão referenda do plenário, referenda a decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes. Quais foram os 4 votos contra a prisão de André Mendonça, Gilmar Mendes, Fux e Cássio Nunes Marques? Eles defendem analisar o recurso dos advogados de defesa para rever o tamanho da pena imposta ao ex-presidente Collor, e a punição é de 8 anos e 10 meses de prisão em regime fechado, inicialmente em regime fechado. E ele já está lá preso no presídio em Maceió, em Maceió. E essa pena é por corrupção. Ele é condenado por receber 20 milhões em propinas, aí envolvendo a BR Distribuidora, que é uma subsidiária da Petrobras. INSS, que é a manchete dos jornais nacionais de hoje. Ex-presidente do INSS ignorou parecer e liberou descontos para entidade investigada, afirma a Polícia Federal. O ministro Carlos Lupe
ministro da Previdência Social, onde o INSS é subordinado à pasta. Lupe vai à Câmara na mira da oposição por suspeitas de fraude na Previdência. Essa audiência de Lupe está prevista para hoje e o Senado já aprovou a convocação também dele para ele se explicar sobre esse assunto. E a pressão está grande para que o presidente Lula demita o Carlos Lupe, que é presidente licenciado do PDT Nacional. Falar em Congresso Nacional, federação dos dois partidos, União Brasil e PP, será anunciada hoje às 15 horas lá no Salão Verde da Câmara Federal. Essa notícia foi antecipada ontem aqui na TV da Transparência pelo jornalista Edson Silva, no momento dos seus comentários, mas a Folha de São Paulo disse que essa federação nasce com disputas locais, quer dizer, com disputa nos estados, e sob a ameaça de não ter presidente, porque vai haver um revezamento. Primeiro, quem assume a presidência, isso até dezembro, é o Antônio Rueda, que é o presidente da União Brasil, e depois seria o presidente, o senador Ciro Nogueira, que é o presidente nacional do PP. Mas o novo partido para a Justiça Eleitoral é um novo partido, é uma nova agremiação, vai se chamar União Progressista. O ministro do Turismo, que é do União Brasil, vê a nova aliança alinhada em apoio a Lula, caso ele seja candidato em 2026. E ele tem que dizer isso para não perder o cargo, continuar como ministro do Turismo. Área internacional. Em seus últimos escritos, o Papa Francisco protege a doutrina da Igreja Católica em estilo próprio. Ângelo Bellucci, cardeal condenado por fraude, desiste de participar do conclave para eleger o próximo Papa. A cantora Lady Gaga chegou de madrugada no Rio de Janeiro e provoca correria de fãs na porta de hotel. O mega show vai acontecer no próximo sábado, lá na praia de Copacabana. Expectativa é que a cantora se apresente para um público de 1.600.000 pessoas lá na praia de Copacabana. Ainda assunto também de ontem na Europa, principalmente Portugal e Espanha. A eletricidade, houve um apagão ontem, um caos, os aeroportos todos fechados. A eletricidade é restabelecida durante a madrugada em Portugal e na Espanha, depois de blackout de grandes proporções. A volta da energia elétrica é recebida com gritos de euforia e palmas entusiasmadas em Madrid. Sobre televisão, uma matéria aqui na Folha diz que não dá para ter só uma parte do mercado regulado, diz o diretor da Globo sobre plataformas digitais. A Maurício Soares afirma também que a emissora procura voltar a exibir o campeonato paulista. A Folha de São Paulo fez uma pesquisa sobre o melhor em serviços em várias áreas em São Paulo. Os vencedores. Na área de atendimento a pet,
as clínicas de veterinária, o especial indica melhores serviços da capital em 39 segmentos. Datafolha aponta vencedores, categorias de pronto-socorro e rede de estacionamento estreia. Empatados no pódio de categoria Pet Shop, a Cobasi e a Pets preparam uma fusão e as duas empataram nos melhores serviços de Pet Shop de São Paulo. Nova meta da XP, campeã pela 7ª vez na área de finanças, é ajudar brasileiro a organizar a sua aposentadoria. Caixa se moderniza e agiliza contratos e a ex-campeã na categoria, a Porto Seguros, faz consórcio de imóvel no exterior. Na área de saúde, 4 prontos-socorros empatam em nova categoria. Na área de saúde, de drogarias, a drogaria SP e RD Saúde são drogarias mais lembradas lá para os consumidores de São Paulo. Marcas na cabeça, presença, exposição e mercado centrado ajudam na lembrança. Desigualdade racial no ensino básico se acirra em uma década. Ações de diversidade e inclusão não vão mudar no Brasil, afirma a presidente da Amazon no país. Série traz entrevista com os líderes de algumas das maiores redes varejistas do país. Energia limpa. China aprova a construção de 10 novas usinas de energia nuclear por 155 bilhões de reais. Folha amplia cobertura voltada à transição energética no mundo. São Paulo, o terreno em que a estudante da USP foi assassinada e encontrada morta é de propriedade da prefeitura. Na área de entretenimento, de televisão, a atriz Camila Pitanga deixa vilã cômica para trás e se joga no drama. Com a aparição da Odete Roitman na novela Vale Tudo, o Ibope da novela chegou a 22 pontos de audiência. É o mesmo percentual quando a novela estreia. Então, volta a subir a audiência da novela Vale Tudo, que é um remake. É uma releitura da novela originalmente exibida na Rede Globo. Homenagens às vilãs comove web no show de 60 anos da Globo. Cantor Leonardo recusa convite para cantar em especial da Globo. Perguntaram à atriz Helena Ranaldi sobre quando voltar a fazer novelas. Ela respondeu: só Deus sabe. Na editoria de economia, na área de alimentação, o retorno da empresa 99 Food para o Brasil alimenta a guerra de preços no mercado de delivery de comida. Essa comida rápida, entregue porta a porta. Para competir com a empresa iFood, a 99 Food, empresa, promete atuar sem tarifa para restaurantes por 2 anos. Uma maneira de entrar no mercado e roubar os clientes roubar entre aspas, conquistar os clientes do iFood. Dia do Trabalho. Centrais sindicais fazem marcha a Brasília
e levam reivindicações do dia 1º de maio ao presidente Lula. Grupos vão entregar documento que atualiza pedidos feitos ao então candidato em 2022. Fique por dentro de estratégias para se preparar para o novo concurso nacional unificado antes da publicação do edital. Candidatos precisam priorizar as disciplinas gerais. O próximo edital deve ser publicado no mês de julho. A Prefeitura do Rio de Janeiro amplia a concessão do metrô em 10 anos e tenta destravar um pacote de 36 bilhões de reais para o setor. O acordo permite a conclusão da Estação da Gávea e reinicia a discussão sobre criar novas linhas do metrô do Rio de Janeiro. Na área de política, a chamada de capa é uma foto aqui do Pablo Marçal, o empresário, milionário, influenciador, ganha dinheiro influenciando gente nas redes sociais. É o ganha-pão dele. Justiça Eleitoral. Entenda as ações em que Pablo Marçal foi declarado inelegível na Justiça Eleitoral de São Paulo, no Tribunal Regional Eleitoral. O influenciador digital é condenado por competições de vídeos e por oferecer apoios por doações. Isso, doações de dinheiro para a campanha eleitoral dele. E muita gente doou dinheiro para ele de graça, porque acreditando nas propostas dele para a Prefeitura de São Paulo. Quase ia para o segundo turno, ficou em terceiro lugar. Quase que ficava ali, tomava o lugar do candidato do PSOL e iria disputar a prefeitura com o atual prefeito, que foi reeleito, que é o Ricardo Nunes. E agora ele está, pelo menos pelo Tribunal Regional de São Paulo, ele está inelegível por 8 anos, mas diz que vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. No Guia Folha, traz uma matéria sobre gastronomia, restaurantes. E olha aqui a mesa, essa foto é de uma mesa montada para um café da manhã. Breakfast Weekend, para o final de semana, né? Oferece café da manhã a partir de R$ 39,90, R$ 40 por pessoa. Você paga R$ 40 e come o que quer no café da manhã. A agenda ainda reúne ampliação do restaurante Clandestina, restaurante da chefe Bel Coelho. É a opção de café da manhã aqui sugerida pela Folha de São Paulo. No caderno de veículos, a chamada de capa é dizendo que a montadora GWM quer Brasil como base para exportação na região e descarta futuro 100% elétrico. Quer dizer, vai continuar fazendo automóveis híbridos. Salão do Automóvel, continua aqui no caderno Veículos. Em baixa na China, a montadora Audi estreia marca em letras maiúsculas e apresenta novo modelo de carro elétrico. No caderno, na editoria de cotidiano, nós temos aqui 5 chamadas de capa. Primeira é sobre um resgate que a Folha de São Paulo está fazendo, inclusive o Jornal Nacional da Rede Globo ontem à noite também tocou nesse assunto, porque está fazendo um ano daquelas enchentes horríveis lá no Rio Grande do Sul, que deixou muita gente ilhada, tirou gente de fora de casa, outras morreram. Rio Grande do Sul. Ter onde morar
é maior desafio ainda no Rio Grande do Sul, um ano depois das enchentes históricas. Famílias aguardam ainda a entrega de suas casas definitivas depois de perderem residências. Olha, esse casal ainda está morando aqui numa residência ainda improvisada, provisória, né? Outra chamada no caderno cotidiano. Governo Lula. Moradores da favela do Moinho, que é a última favela ainda que resiste no centro de São Paulo, cobram dos governos mudanças nos planos para reassentamento das famílias, do pessoal. A audiência pública realizada na ALESP, que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, reúne centenas de moradores. Reuniu ontem, segunda-feira, centenas de moradores da favela do Moinho para saber, eles querem saber para onde é que vão, como é que vão, quais são as condições para saírem desse espaço nobre, é um terreno da União, no centro de São Paulo. Em Minas Gerais, a Justiça manda dona de ônibus indenizar a família de motorista envolvido em acidente lá em Minas Gerais. A empresa diz, em processo, não ter culpa da batida do ônibus que deixou 39 mortos. E a Justiça diz que, sim, a empresa do ônibus é culpada e está mandando a dona indenizar as 39 famílias que perderam seus entes queridos. Violência. O IML, Instituto Médico Legal, entrega laudos que não têm informações de necrópsias, com prejuízo a inquéritos policiais em Santos. Legista tem centenas de laudos pendentes. Defesa diz que ele teve problema de saúde. Na área de educação, a Faculdade Santa Marcelina, em São Paulo, expulsa 12 alunos por faixa. Eles estenderam a faixa com alusão a estupro. A Associação Atlética Acadêmica, ligada ao curso de medicina, permanecerá interditada. E nessa frase, ele coloca até uma frase de baixo calão, entra que escorre sangue. Então aqui o grupo, a foto, estudantes de medicina fazendo apologia ao estupro. E agora 12 deles foram expulsos da Faculdade de Santa Marcelina. No caderno de meio ambiente, a matéria é para uma disputa por terra lá no Rio de Janeiro. Disputa pela área do Cristo Redentor ameaça Parque da Tijuca. A Igreja Católica diz que propostas refletem legítima preocupação e parlamentares negam danos nessa disputa por áreas lá do Cristo Redentor. Na área de esportes, a matéria dizendo que os times Arsenal e PSG abrem as semifinais do campeonato das Champions. Veja destaques esportivos da TV nesta terça-feira, dia 29. A partida de ida ocorre em Londres, horário das 4 horas da tarde de Brasília. E o confronto de volta será em Paris. Ensino médio integrado prepara aluno para o trabalho, para a faculdade e o mundo. Parceria entre SESI São Paulo e Senai São Paulo
alia educação e trabalho. As matérias mais lidas na Folha de São Paulo. Primeiro, é uma nota da coluna da jornalista Mônica Bergamo. O advogado do grupo Prerrogativas diz que esse acerto político para soltar os presos pelo dia 8 de janeiro de 2023 é grave e uma verdadeira aberração. Outra matéria mais lida, entrada da personagem Odete Roitman na novela Vale Tudo dá a mesma audiência que uma estreia de novela da Globo. A gente viu 22 pontos. Governo Trump, fim da lua de mel com Elon Musk e secretário fica na berlinda. Veja os 100 primeiros dias da equipe do presidente Donald Trump. A quarta matéria mais lida na Folha. Aprovação, também sobre o mesmo assunto. A aprovação a governo Trump cai nos primeiros 100 dias, mesmo em temas como economia e imigração. E a quinta matéria mais lida da Folha é o surgimento de uma nova Cracolândia no centro de São Paulo, que tem feira de venda de drogas e reclamações dos vizinhos sobre barulho a noite inteira. O pessoal não pode nem dormir. No caderno de cultura, que é o caderno ilustrado da Folha de São Paulo, na área de música tem uma matéria dizendo que site falso com logomarca da Evertin oferece ingressos para shows não confirmados da cantora Billie Eilish. Site falso, fake news, vendendo ingresso. Mentira. Ainda na área da música, cantor Tim Bernardes lança compacto rock and roll de sambas e traz sons de Bethânia, Maria Bethânia e Alaide Costa. Na multitela nós temos o Mickey 17 e Ursinho Paddington, o que vê na TV e no stream nesta terça-feira, sugestão da Folha de São Paulo. Sara Raquel, o que é que nós temos na capa do jornal O Estado de São Paulo? Bom, Celi, no alto da capa do Estado de São Paulo desta terça-feira, temos um destaque internacional. Apagão geral paralisa serviços em Portugal e Espanha e deixa dúvidas no ar. Milhões ficaram sem transporte, acima o aeroporto de Lisboa, como podemos ver aqui nesta imagem, comunicação e até água na Península Ibérica. Possibilidade de ataque cibernético é investigada. E a manchete de hoje é na área da política sobre a operação Sem Desconto. Polícia Federal investiga em repasses fracionados de entidade que teria fraudado o INSS. CONTAG é suspeita de ter desviado 2 bilhões de reais. Pagamento a buffet e firma de viagem está na mira. Investigação da Polícia Federal sobre deduções indevidas em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS aponta que a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG, é suspeita de ter desviado 2 bilhões de reais entre janeiro de 2019 e março de 2024. Os investigadores agora miram os beneficiários das supostas fraudes. Uma agência de viagens, uma empresa de locação de estruturas para eventos e uma empresa de buffet receberam transferências fracionadas. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras, a COAF, alertou a APF sobre a saída de cerca de 26 milhões de reais das contas da Confederação
para 15 pessoas físicas e jurídicas. A CONTAG afirmou que coordena mais de 3,8 mil sindicatos e que sempre atuou com ética, responsabilidade e tem se empenhado ativamente no aperfeiçoamento da gestão e na fiscalização dos projetos e convênios que administra. E então, agora ainda sobre política, agora 8 de janeiro. Alcolumbre prepara projeto para reduzir penas de condenados. Texto que busca aliviar as penas de até 17 anos de prisão impostas pelo STF deve ser apresentado pelo presidente do Senado após negociação com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e ministros do STF. Agora, mais um destaque internacional. Efeito Trump tira voto de conservador e dá vitória a Partido Liberal no Canadá. Embalada por onda nacionalista, legenda do ex-premier Justin Trudeau, agora liderada por Mark Carney, venceu eleições, indica projeção. E ainda neste mesmo caderno, sobre a Igreja Católica, conclave com maior número de cardeais da história começa em 7 de maio. Número de possíveis eleitores é de 135. Futuro Papa terá de lidar com temas que vão das guerras à crise climática. Mais abaixo também temos um destaque sobre a homenagem. Sessão solene do Congresso celebra os 150 anos do Estadão. Plenário do Senado fará homenagem ao jornal pelo século e meio em defesa dos valores liberais e republicanos. E no caderno Metrópole, sobre diabetes, nova diretriz brasileira prevê rastreio a partir dos 35 anos de idade. E sobre futebol, site afirma que seleção terá segundo uniforme vermelho. E por último, temos aqui também 2 destaques para o caderno de cultura do estado de São Paulo. A primeira, ator de Dylan Elétrico, fala do livro que inspirou o filme. Projeto une o ancestral e novo para a COP30. Arquiteto Arthur Casas planeja revitalizar a vila do posto indígena Leonardo Vilas Boas, no Xingu. E agora o Oceli com os destaques do jornal O Globo desta terça-feira. O destaque no alto da capa do jornal o Globo, Sara e internautas, é para a chegada da popstar Lady Gaga. Os bastidores da preparação do show de Lady Gaga no próximo sábado em Copacabana. Ela chegou, como a gente viu na Folha de São Paulo, chegou de madrugada. Ela veio de um voo fretado com a equipe dela, parte da equipe. E ela fica no Rio de Janeiro até sábado, quando haverá o show lá na praia. O Jornal Globo traz um caderno especial hoje só sobre minerais estratégicos num foco mundial. E a foto em destaque é o mesmo assunto da foto de destaque do Estadão. O Estadão trouxe o aeroporto um caos. E aqui é um supermercado, um restaurante. Olha as funcionárias anotando tudo com papel e caneta. E diz assim: apagão na Europa deixa milhões sem energia e devolve Portugal e a Espanha à época do papel e caneta. Diz assim a legenda desta foto, onde aqui as funcionárias anotando os pedidos num pedacinho de papel. No maior apagão da era recente nos 2 países, Portugal e Espanha viveram ontem um dia de caos, com interrupção nos transportes e na comunicação e correria aos mercados. Restaurantes, como esse aqui da foto, retrocederam à fase pré-digital. As causas da falta de energia são investigadas. Mas ontem mesmo, a TV já falava que o motivo do apagão foi efeitos atmosféricos. Mas a manchete
do jornal o Globo é a mesma manchete do Estadão e da Folha de São Paulo. É o escândalo do desvio nas aposentadorias lá no INSS. Operador de fraude no INSS repassou dinheiro a diretores do órgão, do INSS. Aponta investigação da Polícia Federal. Diz assim o texto da manchete. A investigação da Polícia Federal sobre o esquema que desviou bilhões de reais da folha de pagamento de aposentados e pensionistas do INSS descobriu repasses feitos pelo principal operador da fraude, como o apelido dele era o Careca do INSS, era conhecido por esse nome, o Careca do INSS, mas o nome dele, Antônio Camilo Antunes, fez depósitos aparentes do procurador-geral da autarquia e do diretor de benefícios do INSS, além de um ex-diretor. A PF também afirma que o presidente afastado, o Alexandre Stefanuto, demitido da presidência do órgão na semana passada pelo presidente Lula, liberou 34 mil descontos em folhas de aposentados numa decisão que contrariou a Procuradoria Jurídica do órgão. O parecer era contrário e ele passou por cima do parecer e assinou. Liberou 34 mil descontos. Denúncias sobre o esquema chegaram em 2023, portanto, há 2 anos atrás, ao ministro da Previdência, Carlos Lupe, que admitiu ontem em entrevista ao próprio jornal o Globo, admitiu a demora em atuar sobre o caso. Na área de política, é chamada de capa do jornal o Globo, dizendo antipressão para fazer tramitar o projeto da anistia. O senador Davi Alcolumbre vai propor uma lei que atenua as penas impostas pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal aos réus do dia 8 de janeiro de 2023. O presidente do Senado articula projeto que poderia diminuir a punição aos envolvidos do dia 8 de janeiro, reduzindo pressão por anistia completa, mas sem conceder perdão. Um ponto em estudo é vetar dupla punição por tentativa de golpe e por abolição do Estado Democrático de Direito. Com choque de inflação, tarifaço por ter impacto similar ao da Covid nos Estados Unidos. Guerra comercial já fez despencar importações da China e já em maio, agora no próximo mês, ameaça deixar prateleiras vazias e preços nas alturas. Cenário visto na época da pandemia. Tem aqui uma matéria fazendo Trumpista raiz, um vice em ascensão. Ao acumular as funções de vice de Donald Trump e também tesoureiro do Partido Republicano, o J.D. Vance amplia poder e já se cacifa para as eleições de 2028. Esta outra foto é para relembrar um ano das enchentes de
do Rio Grande do Sul. Árduo renascer das águas. Rio Grande do Sul vive reconstrução um ano depois das enchentes que mataram 184 pessoas e destruíram imóveis como esta casa aqui da foto, que fica no bairro Cruzeiro do Sul. Atrito entre governos estadual e federal emperra as obras, porque lá no Rio Grande do Sul o governador é o Eduardo Leite, do PSDB, e o governo Lula é do PT, e os dois não se cheiram, não se batem, e isso atrapalha a população. Big Techs anunciam ferramentas para o Brasil no evento Web Summit Rio. O recurso do ChatGPT dentro do WhatsApp e impulsionamento na busca do TikToker foram novidades do evento que debateu os efeitos da guerra comercial na tecnologia. Esperança, matéria sobre saúde, o futuro das armas contra o câncer. Segundo a Agência Internacional de Pesquisas sobre o Câncer, casos da doença podem subir 65% nos próximos 25 anos, mas o avanço em diagnósticos precoces e tratamentos dá esperança. Mobilidade no Rio de Janeiro. Prefeitura do Rio avalia liberar patinetes na Tijuca e na Barra. Rio faz consulta pública, isso a prefeitura, para regular patinetes elétricos e estuda autorizar que a locação, o patinete de aluguel, hoje restrita ao centro e à zona sul, se estenda também aos dois bairros, Tijuca e Barra. Sara, o que é que nós temos de novidade em Brasília, Distrito Federal? No alto da capa do Correio Brasiliense, temos um destaque internacional. Apagão provoca medo e caos em países da Europa. A Espanha, Portugal, França, Polônia e Finlândia passaram horas na segunda-feira ontem sem energia elétrica, no incidente ainda sem causas completamente conhecidas. No entanto, a hipótese de um ataque hacker foi descartada pelo Conselho Europeu. O impacto maior ocorreu na Península Ibérica, com espanhóis e portugueses enfrentando problemas de transportes com a paralisação do sistema ferroviário e o fechamento de aeroportos. Presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, decretou estado de emergência e disse que não se pode descartar nenhuma hipótese para a falta de luz. Também temos um destaque para a matéria sobre política. Congresso e STF buscam alternativa à anistia. Projeto costurado entre líderes dos dois poderes deve sepultar a proposta do perdão geral, defendida pela oposição ligada a Bolsonaro, que inclui os cabeças golpistas. Em troca, haveria redução de penas para os vândalos do 8 de janeiro. E mais abaixo também temos um destaque para concurso. CNU confirma 3.352 vagas em 35 órgãos. Edição deste ano do Concurso Nacional Unificado, o CNU, terá chances para níveis médios e superior. Salários variam entre R$ 7.000 e R$ 16.000. E sobre Previdência, Lupe admite demora para apurar os roubos. Ministro segue no cargo, mesmo com a pressão sobre Lula para demiti-lo no caso da fraude nas aposentadorias. E sobre Maria da Penha, deputada denuncia ter sido vítima de abusos. Marussa Boldrin, do partido MDB de Goiás, relatou episódios de agressões praticadas pelo seu próprio marido, o advogado Sinomar Júnior. E o próximo destaque, GDF mantém o alerta para chuva. Temporais causaram destruição em áreas como Ceilândia e Sol Nascente. Secretaria de Obras afirma que há ações emergenciais para reduzir os impactos das águas, enquanto são feitas obras de drenagem.
E o Correio Brasiliense também nos traz como destaque temas espinhosos na pauta do conclave. A partir de 7 de maio, a Igreja Católica dá início à escolha do sucessor de Francisco. Os 132 cardeais com direito a voto vão se isolar na Capela Sistina para a votação. E ontem, reunidos na Sala Paulo VI para anunciar a data do conclave, eles decidiram que alguns temas sensíveis ao Vaticano serão debatidos, como o desafio do combate e da punição aos abusos sexuais, um dos maiores escândalos que abalaram a instituição milenar. E ainda sobre este mesmo assunto, expectativa para 5 dias de reunião no Vaticano. Os preparativos para o conclave e os próximos passos da Igreja Católica foram temas do CB Poder, com o analista político Melilo Diniz, que integra um grupo de análises do CNBB. Ele prevê a escolha do Papa até 13 de maio. E poucos são cotados. Qualquer católico batizado que pratique a religião pode ser nomeado Papa, mas a realidade é diferente. E hoje as escolhas se dão dentro da estrutura da Igreja. São 252 cardeais no encontro e as bolsas de apostas têm poucos nomes. E há um ditado: aquele que entra no conclave como Papa sai como cardeal. Agora, os próximos destaques do caderno Diversão e Arte é sobre o canto da sereiona. Ela carrega a força e o sotaque baiano na voz. Raquel Reis lança o novo disco Divina Casca nas plataformas digitais, onde canta de forma mais madura o seu tema favorito, que é sobre o amor. E por último, temos também um destaque para a área dos esportes. Casamento entre Brasil e Ancelotti está próximo. A CBF ensaia 2 inovações em meio à crise da seleção. A primeira é a contratação do técnico italiano Carlo Ancelotti para a Copa, de 2026. A outra, uma camisa vermelha no lugar da azul, usada na conquista do primeiro título mundial. Oceli, quais são os destaques do jornal Cearense O Povo? Jornal Cearense O Povo, Sara e internautas, traz como manchete a existência de um escritório do crime aqui na cidade vizinha Fortaleza, chamada Eusébio, cidade de Eusébio. E lá um grupo falsificava documentos em laboratório para fazer golpes virtuais, golpes via internet. Entre as práticas fraudulentas investigadas estão os empréstimos feitos em nome das vítimas, saques indevidos do FGTS, e a abertura de contas bancárias que burlavam a biometria facial, todo o sistema de segurança do banco. A organização criminosa, segundo a investigação, movimentou nos últimos 2 anos, nesse escritório do crime aqui no município de Eusébio, vizinha Fortaleza, conseguiu roubar das vítimas 5 milhões de reais. Esta foto ao lado da manchete, essa foto aqui é chamada de passeio público. Fica ali no centro de Fortaleza, entre a 10ª Região Militar e a Santa Casa de Misericórdia. E por que dessa foto? Porque lá, também chamada de Praça dos Mártires, lá foram assassinados pessoas cearenses que lutavam há 200 anos atrás para que o Brasil se tornasse uma república independente de Portugal. Pois, na época, esses subversivos foram mortos. E a reportagem de hoje do Jornal O Povo é fazendo uma memória desses episódios, conhecido como Confederação do Equador, isso há 200 anos atrás. Diz assim a chamada de capa da reportagem: trechos da história da Confederação do Equador
se cruzam no centro de Fortaleza, capital do Ceará. Esta falta de destaque é causa na Europa, que é o aeroporto lá de Portugal. Um apagão atingiu ontem Portugal, Espanha e França, causando problemas em diversos serviços. E sem energia, não pode, os aviões não pousam e nem decolam. Os passageiros todos esperando deitados no chão a volta da energia, que já voltou. Esta outra foto desse casal de dançarinos é para uma matéria para celebrar o Dia Internacional da Dança. Linguagem artística muda realidades em Fortaleza. Na editoria de economia, a matéria é dizendo a entrevista com a presidente do Sind Eventos do Ceará. Ela diz que o setor de eventos corporativos projeta crescer este ano no Ceará 20%. Na área de cidades, hoje o jornal O Povo traz uma matéria que foi publicada ontem e nós lemos aqui e nós apresentamos aqui para você do jornal O Estado de São Paulo. É uma pesquisa sobre o ensino médio na rede de escolas particulares. Terceiro ano do ensino médio na rede particular. 54% dos alunos têm aprendizado abaixo do básico na matéria matemática. E por último, é chamada da capa do jornal cearense O Povo, é sobre Roma. Conclave para eleger o novo Papa começa no dia 7 de maio. Sara, o que é que nós temos no valor econômico? No alto da capa do valor econômico desta terça-feira, temos 3 chamadas. A primeira é sobre mineração. Investimentos estão aquém do necessário para concretizar o potencial brasileiro em minerais estratégicos. E o segundo destaque é sobre política. Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai apresentar alternativa a projeto de anistia aos presos do 8 de janeiro. E também temos sobre o Canadá. Projeções feitas no final da noite de ontem apontavam vitória de Mark Carney e seu Partido Liberal nas eleições. E a manchete de hoje é sobre conjuntura. A alta da Selic leva empresas a pagarem 126 bilhões de reais a mais em juros até o ano de 2030. O estudo, que analisou títulos de dívida de 1.130 companhias indexados ao CDI, mostra que apenas em 2025 serão 26 bilhões extras devido às taxas maiores. As empresas brasileiras terão que desembolsar 126 bilhões a mais em juros até 2030, reflexo da elevação da taxa básica Selic, que foi de 10,5% a 14,25% anuais no atual ciclo de alta. E o cálculo é de estudo da Alvarez e Marçal, AIM Performance, que analisou 3.780 títulos de dívida indexados ao CDI, taxa de referência para a renda fixa, de um total de 1.130 empresas. E só em 2025 deverão ser pagos 26 bilhões de reais adicionais em juros. E ainda é chamada de capa, déficit na conta externa supera investimento direto no país. Apagão traz caos a Portugal e Espanha, como aqui mostra nesta imagem. Funcionário do metrô de Lisboa auxilia usuária a deixar a estação durante o apagão que atingiu a Península Ibérica ontem.
E o próximo destaque é sobre os 100 dias que abalaram o mundo. Os primeiros 100 dias do segundo mandato de Donald Trump foram disruptivos para a economia quanto à pandemia, provocando perturbações em escala global no comércio e na geopolítica e tensões internas com confrontos inéditos da Casa Branca com o judiciário e universidades. Ex-servidores do INSS recebiam de associações, diz a Polícia Federal. E por último, também temos aqui um assunto sobre o marketing, com a seguinte legenda para esta imagem. O investimento em publicidade online no Brasil, no ano passado, somou 37,9 bilhões de reais, um aumento real de 3,17% sobre 2023. Outra característica dos aportes foi a distribuição mais equilibrada durante o ano. E abre aspas, o mercado entendeu que não dá para investir em mídia digital somente na Black Friday, fecha aspas, diz Denise Porto-Rubi, executiva do IAB Brasil. Nas páginas internas do jornal O Estado de São Paulo, Edson, a primeira nota da coluna do Estadão diz o seguinte: Congresso capta recado de Barroso e faz acordo por penas menores do 8 de janeiro, mas Partido Liberal rejeita. O Congresso captou recado recente do presidente do STF, Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, e acelerou o acordo para reduzir as penas dos envolvidos do dia 8 de janeiro de 2023. O ministro afirmou de forma pública que caberia ao parlamento mudar a lei e que a nova regra poderia retroagir e valer para os condenados pelos ataques golpistas às sedes dos três poderes da República lá em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023. No Senado, já tramita uma proposta do senador Alessandro Vieira, ele que é do MDB, que fixa um teto de 12 anos de prisão para quem não liderou e para quem não financiou as invasões, mas participou dos atos, participou da baderna. Mas é o presidente da casa, o senador Davi Alcolumbre, ele que é do União Brasil, que vai apresentar um texto consensual para tramitar com celeridade. Como revelou a coluna do Estadão, o presidente da Câmara Federal, o deputado Hugo Mota, ele que é do Republicanos da Paraíba, ele vinha negociando uma saída para esfriar o projeto da anistia. Isso sinaliza que, aprovado no Senado, o projeto também andará rapidamente na casa vizinha, na Câmara Federal. Continua a nota do Estadão. Apesar do acordo, o Partido Liberal de Jair Bolsonaro insistirá no perdão total a todos os condenados do dia 8 de janeiro. Abre aspas para citar uma frase do líder da sigla, do líder da bancada na Câmara Federal, o deputado Sóstenes Cavalcante, ele que é do Rio de Janeiro. Ele disse, esse acordo, ele disse, isso faz a anistia ganhar mais força. Já o vice-líder dos partidos de oposição disse assim, que é o Sanderson do PL do Rio de Janeiro, disse assim, não cogitamos redução de pena, pois isso o próprio STF pode fazer. Ele não precisa do Congresso. Uma pesquisa sobre esse assunto. Mais da metade dos brasileiros, ou seja, 58,5%,
tem conhecimento do caso da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, ela que pichou a frase "perdeu o mané" na estátua da Justiça que fica em frente à sede do STF lá em Brasília. Dentre esses 58,5% entrevistados, 70,8% consideram injusta a pena de 14 anos de prisão aplicada à cabeleireira pelo STF. Isso pesquisa do Instituto, isso levantamento do Instituto Paraná Pesquisas. Essa consulta pública obtida pela coluna do Estadão também aponta para 32,8% dos entrevistados, os participantes dos atos do dia 8 de janeiro de 2023 já ficaram presos tempo suficiente. Não precisa de mais. E 29,1% avaliam que nem deveriam estar presos. Quer dizer, para 29%, quase 30%, deveriam passar a mão na cabeça, esquecer, é isso mesmo, e anistiar todos pela baderna que eles causaram naquele dia. Mas 31,8% defendem mais 15 anos de prisão para eles. Quer dizer, vai para 30, porque a maioria das penas chega aí em torno de 17 anos de prisão, entre 15 a 17. Mas 31% dos entrevistados acharam a pena pouca, devia botar mais 15 anos de prisão. O índice de confiança dessa pesquisa realizada pelo Instituto Paraná é de 95%, a margem de erro é de 2,2% para mais ou para menos. Outra nota da coluna do Estadão. A Fundação Perseu Abramo, que é o braço teórico, o braço intelectual do PT, cada partido tem esta fundação. É Perseu Abramo no PT, né, e outros nomes de personagens do partido que são homenageados por esse instituto, por esse organismo, que fica responsável pelas pesquisas, pela formação das agremiações partidárias. Pois a Fundação Perseu Abramo, do PT, vai promover agora em maio o curso Fé e Democracia, direcionado para evangélicos e evangélicas. A iniciativa, coordenada pela deputada federal Benedita da Silva, ela que é evangélica, ela é da Igreja Assembleia de Deus, do Rio de Janeiro, e busca reduzir a rejeição do eleitorado evangélico ao presidente Lula e ensinar petistas a se relacionar ou a relacionar testemunhos de fé com democracia. Cada vez mais lideranças das bases comunitárias reclamam que o partido, que o PT, trata esse eleitorado, o eleitorado evangélico, trata com preconceito e não dialoga com ele. O governo está ciente de que a maioria dos evangélicos no Brasil caminha para apoiar um nome de direita para disputar a presidência da República em 2026. Agora uma nota sobre o governo do Distrito Federal, que o governador é o Ibanez Rocha, do MDB. O governo do Distrito Federal abriu um chamamento público para alugar um prédio, um imóvel lá em Brasília. Um imóvel para colocar
várias secretarias. A medida foi adotada, esse chamamento público, foi adotada depois que a coluna do Estadão, e nós lemos aqui para os senhores e as senhoras na época, a coluna do Estadão revelou um processo avançado para alugar sem licitação, sem chamamento público, um prédio por 42 milhões de reais, um prédio de um aliado do governador Ibanez Rocha. E o aliado é o deputado federal cearense Eunício Oliveira, que também é do MDB. Inclusive é o presidente do MDB no Ceará. Continua a nota. Servidores veem uma tentativa do governo de esvaziar a atuação do Tribunal de Contas, que apontou irregularidades no caso. A gestão tentou contratar a empresa Remo, da qual o deputado federal Eunício Oliveira, do MDB do Ceará, é sócio, e o filho dele é o dono dessa empresa Remo. E o prédio era da empresa Remo. E o governo de Brasília estava querendo alugar sem licitação esse prédio no valor de 42 milhões de reais. A coluna do Estadão procurou o governador do Distrito Federal, mas o Ibanez Rocha não quis comentar sobre o assunto. Aqui uma foto do governador de São Paulo, governador Tarcísio de Freitas. Ele diz o seguinte, é uma sessãozinha chamada Pronto, Falei. Abre aspas, na Argentina a inflação caiu, o fluxo de capital aumentou. Eles, governo Milei, Javier Milei, estão mostrando que há um caminho. É o caminho que a gente tem que adotar. Isso a gente, os brasileiros. Na página de editoriais do Estadão, o primeiro assunto comentado é o seguinte: drible no orçamento federal. O Tribunal de Contas da União expõe artimanhas do governo para gastar dinheiro sem passar pelo orçamento, que deveria refletir as escolhas da sociedade. Isso ameaça a credibilidade das contas públicas. Segundo editorial, escolas desconectadas. Falta o básico nas escolas públicas do Brasil. Conexão de qualidade e informação confiável são duas das lacunas, como se nota ao constatar que o Ministério da Educação infla dados sobre internet adequada. Agora vamos para as páginas de política. Primeira matéria é sobre a operação da Polícia Federal chamada Operação Sem Desconto. Entidade suspeita de desviar 2 bilhões de reais do INSS repassou dinheiro a um buffet e a uma firma de viagem, de turismo. Para a Polícia Federal, a Confederação Nacional dos Trabalhadores, a CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG, foi beneficiada com desconto em lote e fez transferências fracionadas, transferências de dinheiro, fracionadas para não chamar a atenção, que ao todo foram 2 bi de reais. A CONTAG mandou uma nota aqui para o Estadão, afirmando que sempre atuou com ética.
Aqui a foto do presidente, do ministro Carlos Lupe, que ele é o ministro da Previdência Social. Titular da Previdência Social, Carlos Lupe fala em reunião da pasta. Abre aspas. Para citar um trecho da denúncia da Polícia Federal. O desconto em lote não se orientou por evidências que pudessem demonstrar a real intenção do segurado quanto ao desbloqueio do benefício para desconto. O governo foi alertado em 2023 por diferentes órgãos, CGU, Tribunal de Contas, sobre esse aumento das fraudes no INSS. O Carlos Lupe disse nessa entrevista: o Ministério sempre atuou firme, isso o Ministério da Previdência. Não tem nenhuma acusação contra mim, disse ele ao Estadão. Para líder do PDT, tirar Lupe da Previdência Social é demitir o partido. O líder do PDT na Câmara dos Deputados, Mário Hering, ele que é deputado de Minas Gerais, afirmou que, caso o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decida tirar o titular da Previdência Social, Carlos Lupe, de seu governo, estará não somente demitindo o ministro, como também o próprio partido do governo, o PDT. Abre aspas. Na minha opinião, se Lupe for demitido, eu acho que ele, o Lula, demite o partido. Acho que o partido não tem que colocar substituto de maneira alguma, disse o deputado em entrevista ao blog Poder 360. Hering também afirmou que a pasta só dá problemas sendo muito viciada pelo alto volume orçamentário. Disse assim: não há possibilidade de a gente fingir que o nosso companheiro Carlos Lupe não foi atingido, disse o deputado, afirmando ter certeza absoluta de que o partido não tem nenhuma responsabilidade sobre os crimes investigados. Continua aqui as matérias na editoria de política. Senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, prepara projeto para reduzir penas de condenados pelo dia 8 de janeiro de 2023. O texto deverá ser apresentado pelo presidente do Senado após negociação com o presidente da Câmara Federal, Hugo Mota, e ministros do Supremo Tribunal Federal. Falar em Supremo Tribunal Federal, o STF mantém prisão de Collor, condenado na Operação Lava Jato. O placar foi de 6-4. 6 a favor da manutenção dele preso para cumprir a pena de 8 anos e 10 meses de prisão e 4 para soltá-lo. Ganhou a maioria. Sessão solene do Congresso Nacional para celebrar os 150 anos de fundação do jornal Estado de São Paulo, do Estadão. Plenário do Senado fará homenagem ao jornal pelo seu sesquicentenário em defesa dos valores liberais e republicanos. E agora vai ser logo mais às 10 horas da manhã, essa sessão lá no Senado. Autoridades e profissionais do jornal se reúnem para homenagear a história de um dos principais veículos de comunicação do Brasil. A senadora Mara Gabrilli, ela que é hoje do PSD, mas foi por muitos anos, ela foi filiada ao PSDB,
por São Paulo, foi ela que propôs essa sessão solene em homenagem aos 150 anos do Estadão. O ministro Edson Fachin abre fórum sobre liberdade de expressão e defesa da democracia. Na editoria internacional, a primeira matéria é sobre o apagão, que deixou milhões sem transporte, sem internet e sem água em Portugal e na Espanha. O Centro Nacional de Inteligência espanhol, por exemplo, aponta como possível causa um ataque cibernético, mas o primeiro-ministro Sánchez afirma que informações ainda são inconclusivas. Essa informação ainda é de ontem, mas já foi descoberto que foi um apagão por influência atmosférica. Olha aqui a foto do aeroporto, cheio de passageiros sem poder viajar. Passageiros passam a noite na estação de Córdoba, em Valência, longe das grandes cidades e sem ter como se locomover. 30 mil pessoas precisaram ser resgatadas. Projeção indica derrota de conservadores no Canadá, e foi isso mesmo. O Partido Liberal do ex-premier Justin Trudeau, agora liderado por Mark Carney, venceu as eleições de ontem no Canadá, de acordo com projeção da emissora CBC News. Os liberais ganharam as eleições no Canadá e, por causa de movimentos nacionalistas contra essas ameaças de Donald Trump, de invadir o Canadá, de colocar mais imposto para os produtos canadenses. Os conservadores perderam nesta eleição. Então aí, por falar em Trump, segundo mandato, Trump publica 4 vezes mais decretos do que há 8 anos no primeiro governo dele, nos 100 primeiros dias iniciais do governo. Ele está ruim nas pesquisas. Na editoria de Metrópole, a primeira matéria é sobre a Igreja Católica. Maior conclave da história começa dia 7 de maio. O novo Papa terá série de desafios. O sucessor do Papa Francisco deverá lidar com temas que vão de guerras, crise climática, ao papel das mulheres dentro da Igreja Católica. O número de possíveis eleitores é de 135 cardeais. Só votam. Tem muito mais cardeais, tem 200, quase 300 cardeais, mas só 135, 136 votam porque são aqueles que têm menos de 80 anos. Nova diretriz brasileira prevê rastreio de diabetes a partir dos 35 anos de idade. O aumento de casos da doença, do diabetes, em adultos mais jovens, motivou essa alteração. Situação de crianças e adolescentes também preocupa. 30% dos adultos vivendo com a doença no Brasil desconhece que tem a doença. E 45% é a porcentagem de diabetes que desconhecem ter a condição no mundo, mas se espera que as mudanças diminuam esse número. Desconhece porque nunca fizeram um teste de glicemia para saber se tem diabetes ou não. Ainda na área de saúde, gripe reforça alta de síndrome aguda grave nos hospitais. Um boletim da Fiocruz
que é a Fundação Oswaldo Cruz, indica nível de alerta ou alto risco em 13 estados e no Distrito Federal. O uso de máscara em local fechado é recomendado, principalmente em clínicas, né, em UPAs, em hospitais. Peixe amazônico gigante surgem em rios da Bahia e ameaça outras espécies. O pirarucu, espécie que pode chegar a 3 metros de tamanho e se alimenta de outros peixes e crustáceos, foi capturado no Rio São Francisco, na Bahia. E esse peixe lá na Bahia estava pesando 78 quilos. E ele é originário lá do Rio Amazonas. E foi navegando, chegou lá em São Francisco, na Bahia, do Rio São Francisco. Nas páginas de esportes, a primeira matéria é sobre a Copa do Brasil. O time do São Paulo recebe o Náutico e tenta abrir boa vantagem. A equipe tricolor vem de sequência desgastante de jogos e quer encaminhar uma classificação hoje. Seleção brasileira de futebol. O Brasil vai vestir uma camisa vermelha na Copa, diz site. No caderno de Economia e Negócios, a primeira matéria é mesmo com pente fino, o governo prevê um aumento de 18% no gasto com essa ajuda social, esse benefício social chamado BPC, Benefício de Prestação Continuada. Prestação continuada porque ela é permanente. E esse benefício é para um salário mínimo para pessoas idosas, vulneráveis e para também pessoas paralíticas com defeito físico. Concessões via justiça de benefício para idosos de baixa renda e pessoas com deficiência dificultam contenção das despesas, que devem chegar a 140 bilhões de reais em 2026, no próximo ano. Essa é a previsão. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que benefício teve regra desarrumada e fala em botar ordem. Para o ministro da Fazenda, na Lei de Acesso ao Benefício, em 2021, deu início à judicialização de pedidos de concessões. E a Justiça manda pagar e o governo tem que pagar. País tem déficit em conta corrente de 8,75 bilhões de dólares no mês de março. Para o secretário da Fazenda, elevar tributo de bancos prejudicaria crédito. Ainda na editoria de Economia e Negócios, caos com tarifaço de Trump ainda deve ficar mais grave. A compra do Banco Master teria de passar pelos deputados, os deputados distritais, porque lá em Brasília não tem prefeitura, é o Distrito Federal. Então, lá tem governador. E lá, a Câmara, ela chama-se Câmara Legislativa do Distrito Federal. Eles fazem um papel, ao mesmo tempo, de vereador e deputado. Lá chama Câmara Legislativa do Distrito Federal. E essa compra do Banco Master pelo Banco de Brasília, que é do governo de Brasília, deveria passar pelo crivo dos deputados distritais. Setor industrial de tintas no país quer reduzir emissões de gases
em 25% até 2030. Máquinas agrícolas movidas a álcool, a etanol, ganham destaque em feira do setor. E por último é a capa do caderno 2, C2, Caderno de Cultura e Entretenimento. É sobre uma entrevista com o autor de um livro sobre Bob Dylan. Meu trabalho foi deixar tudo mais confuso. O autor de Dylan Elétrico é também que inspirou um filme. Fala do livro, agora lançado no Brasil, que inspirou um filme sobre Bob Dylan. Sara, Raquel, o que é que nós temos nas páginas internas do jornal O Globo? Bom, Celi, na seção de opinião do jornal O Globo de hoje, temos os seguintes textos. Calendário abre espaço. A reforma administrativa. 1/4 dos servidores federais parará de trabalhar nos próximos 10 anos, segundo o próprio governo. Sobreposições no cadastro rural exigem política permanente de fiscalização. Há quase 140 milhões de hectares, o equivalente ao tamanho do Pará, de propriedades com áreas sobrepostas. Já no caderno de política, temos a primeira matéria, que é sobre alternativa à anistia. Alcolumbre negocia com Mota e STF lei que reduz pena de participantes e aumenta a de líderes do 8 de janeiro. E o texto desta matéria nos diz o seguinte: o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deve apresentar no próximo mês uma proposta alternativa ao projeto de lei da anistia aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023. Empenhado em esvaziar a iniciativa que já tramita na Câmara, Alcolumbre negocia com o presidente da Casa Vizinha, Hugo Mota, e integrantes do Supremo Tribunal Federal, um texto de consenso para alterar a legislação sobre golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. Isso seria feito sem a concessão de um perdão a quem participou da intentona na Praça dos Três Poderes, em Brasília. E a ideia é agravar, na verdade, a pena para quem lidera ou comanda uma tentativa de golpe e atenuar a punição a quem serviu como massa de manobra para atacar as instituições. Também é possível que seja esclarecido na legislação que uma pessoa não pode responder aos crimes de tentativa de golpe e abolição do Estado Democrático ao mesmo tempo, já que essa seria uma forma de punir duas vezes um infrator pela mesma conduta. Esse tem sido um dos pontos abordados por críticos às punições já definidas, e o jornal O Globo aqui nos destaca alguns casos emblemáticos dessa questão. Temos aqui, por exemplo, o caso da Débora Rodrigues dos Santos, condenada na semana passada a 14 anos de prisão. A cabeleireira ficou conhecida por pichar com batom a estátua à Justiça no 8 de janeiro. O caso virou símbolo da defesa da anistia para a base bolsonarista. Também temos aqui o próximo caso, que é do Antônio Cláudio Alves Ferreira, condenado a 17 anos de prisão. Ferreira começou a cumprir a pena em dezembro. Ele foi filmado quando quebrava um relógio do século XVII, trazido por Dom João VI ao Brasil, durante os atos golpistas. E também temos aqui outro caso emblemático, que é da Maria de Fátima Mendonça Jacinto, conhecida como Fátima de Tubarão. Ela foi condenada a 17 anos de prisão e começou a cumprir pena em novembro. E uma gravação registrou Fátima no 8 de janeiro, enquanto dizia que estava quebrando tudo. E a próxima matéria, ainda na área da política: comando de superfederação gera insatisfação em Arthur Lira. Rueda e Ciro Nogueira estarão à frente do conglomerado após não haver consenso com o ex-presidente da Câmara. Aqui nesta primeira imagem temos aqui o Rueda, e diz que não abriu mão da presidência do grupo. Nesta segunda imagem temos o Lira,
pressão para ficar à frente da federação. E por último, aqui o Nogueira tentou acordo para Lira no comando. E a próxima matéria, na Câmara, PEC da Segurança terá relator de oposição. É a segunda vez que o deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, assume relatoria de proposta de interesse do governo. O opositor do governo, o deputado Mendonça Filho, foi escolhido para ser relator da proposta de emenda à Constituição, a PEC, da Segurança Pública, um dos focos do Poder Executivo no Congresso neste ano. A decisão foi tomada ontem pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, deputado Paulo Azi. No início do mês, a relatoria de outro projeto importante para o Palácio do Planalto, o que dá isenção de imposto de renda aos que ganham até R$ 5.000 por mês, já havia caído na mão de outro parlamentar que não tem alinhamento com a gestão, o ex-presidente da Casa, Arthur Lira. E Mendonça Filho é um dos deputados do União que mais se distanciam do governo. Ele faz parte da cúpula do extinto DEM, que tradicionalmente fazia objeção às administrações petistas. E o parlamentar foi um dos principais apoiadores do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e comandou o Ministério da Educação no governo Temer, quando então vice assumiu a presidência. E a próxima matéria, internado na UTI, ex-presidente tem melhora progressiva. Médicos iniciaram oferta de água, chá e gelatina, informou o boletim médico. E ainda sobre política, após ato vazio, Lula não irá no 1º de maio, que tem na pauta fim da escala 6x1. O presidente gravou pronunciamento para a data na televisão e PSOL cobra do petista empenho pela redução da jornada. Prisão expõe isolamento após Collor oscilar do petismo a bolsonarismo. O ex-presidente desidratou nas urnas, ficou sem grupo político em Alagoas e viu candidatura de sobrinho naufragar no ano de 2024. Por 6 votos a 4, o STF decide manter ex-presidente preso. Tribunal referendou determinação de Alexandre de Moraes, que deu prazo de 48 horas para a defesa enviar os laudos médicos do ex-presidente Fernando Collor de Mello. No primeiro fim de semana, reclusão em ala especial e sem visitas. Collor está preso em espaço com TV, ventilador e banheiro individual. Já na editoria Brasil, um ano da enchente no Rio Grande do Sul. Rixa na reconstrução. Eduardo Leite e PT brigam em recuperação após cheias traumáticas que mataram 184. Estudos, licitações e remoções atrasam conserto dos estragos. Reforço em sistemas e diques contra enchentes não saíram do papel e casas ainda terão de ser entregues. E na área da economia, fraude contra segurados, desvio de recursos. Ex-diretores do INSS receberam 17 milhões de reais e até post de associações investigadas pela Polícia Federal. Avisei Lupe dos problemas e ele nada fez. Ex-integrante do Conselho Nacional de Previdência Social diz que alerta foi dado logo após a posse do ministro. Segundo ela, que tentou abordar o assunto em reunião, ele demorou a agir e adotou medidas insuficientes. E ainda sobre economia, Febraban denuncia cobrança indevida de taxa em vale do INSS. Instituições exigiriam juro de 5% para antecipar recursos a aposentados. Tarifaço poderá ter impacto semelhante ao da Covid nos Estados Unidos. Previsão é de prateleiras vazias e alta de preços. Secretário do Tesouro diz que cabe à China reduzir a escalada. Wall Street tem pior início de governo desde os anos de 1970. Desempenho do S&P nos primeiros 100 dias
de Trump é o menor desde Gerald Ford, em 1974, logo após a renúncia de Nixon. E por último, ainda sobre economia, a AGU vai à justiça contra a Meta para coibir golpes com símbolos do governo. O órgão afirma que pelo menos 1.770 anúncios fraudulentos foram publicados com o objetivo de enganar consumidores. E aqui nós temos a imagem. O advogado-geral da União, Jorge Messias. A AGU usou estudos da Universidade Federal do Rio de Janeiro para embasar a ação contra a Meta. E estes foram os principais destaques dos jornais do nosso país. Já gostaríamos de agradecer pela sua companhia até aqui e convidá-los mais uma vez para que você acompanhe a programação da TV da Transparência. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado.